Bem-vindos a mais um episódio de Deals com Gonçalo Almeida. Hoje temos aqui alguém muito especial para mim. Em primeiro lugar, meu pai. Em segundo lugar, CEO e acionista da Fabri Doce. E por isso, acho que este episódio vai ser muito interessante e um bocadinho diferente do normal. E portanto, antes de mais, pai, gostava que contasses a tua história. Antes de seres CEO da Fabri Doce, antes de seres pai, como é que começou e como é que chegaste aqui? Ahm, Nasci em Angola, pelo menos dizem, porque eu não me lembro. Vim fazer 3 anos aqui a Portugal, vim com quase 3. E isso também, de certa forma, marcou porque os meus pais estiveram em Angola uma boa parte da vida deles e eu acho que as pessoas que estiveram em Angola ou num países de ex-colónias tinham um espírito empreendedor diferente Uhum. das pessoas que sempre cá estiveram. Um, a vida. Vim para a zona de Aveiro, foi uma zona de Aveiro que eles escolheram ficar. Meu pai nasceu em Oliveira das Mães e fiz ali a minha infância. Depois, na minha família, não havia histórico de pessoas que tivessem ido para a universidade. Terei sido eu o primeiro, depois outros seguiram, não é? Mas não sabia muito bem o que é que havia de estudar. Fiz o 12º na área de saúde e fui para a engenharia informática como Também não podia, melhorou. como podia ter ido para outra coisa qualquer. Achei que na altura estava em saúde, eventualmente para ir para a medicina, mas depois cheguei à conclusão que decorar nomes de ossos e músculos não era a minha cena. Então fui para a engenharia informática porque achei que eventualmente era aquilo que estaria seria um sucesso. Um, entrei em Coimbra, em engenharia informática, até com uma boa média, e fiz o curso com alguma angústia pelo meio, porque na altura a engenharia informática era uma coisa que hoje em dia toda a gente sabe o que é que faz um informático. Em 1995 não era bem assim. Ou durante o curso, 90, 95, acabei em 95, acabei o curso sem saber muito bem o que é que eu poderia ser ou o que é que eu poderia exercer, não é? Certo. Um, Rapidamente comecei a trabalhar, dei aulas 3 semanas na Uhum. Universidade da Beira Interior, de análise matemática, percebi que nunca quis ser professor, mas foi o que apareceu na altura. Tinha concorrido à Xerox Portugal e chamaram-me para uma entrevista e fiquei como analista de sistemas, já na altura, para ganhar quase metade do que estava a ganhar como professor. Mas eu não quis saber, porque estava a começar a carreira e queria fazer algo que eu achava que ia de encontro aos meus valores. E comecei a trabalhar então na Xerox, Sim. como analista de sistemas, como estagiário, no Porto. Mas não. No Porto era uma filial pequenina e a possibilidade de eu entrar no quadro da empresa era muito reduzida e disseram-me que havia muito mais probabilidades em Lisboa. Uhum. E então vim sem qualquer benefício, ou seja, sem qualquer ajuda de custo, vim para Lisboa e acho que foi uma excelente aposta, porque passado quase um pouco mais de um mês surgiu uma vaga. Certo. Essa vaga é essa, que já não era puramente técnica. Portanto, eu Uhum. fazia parte do departamento técnico, mas quando entrei no quadro, já entrei numa função que dava apoio à área comercial. Pronto, e eu aí comecei a perceber que era isso mesmo que eu gostava. Eu não era um técnico puro, eu era um técnico que gostava muito e que tinha, acho que, alguma facilidade que não é habitual, não sei agora, penso que no mercado Sim. ainda é um bocadinho assim. De um Não técnico é ter a fácil parte encontrar comercial. uma pessoa com muitos conhecimentos técnicos ou com alguns Certo. conhecimentos técnicos que tenha facilidade de falar com os clientes, não é? Sim. E o que eu gostava era mesmo isso, era de estudar a solução técnica e depois apresentá-la juntamente com o vendedor, com os vendedores, não é? Com a área Sim. comercial aos clientes. E ver isso acontecer era aquilo que eu achava que eu gostava de fazer. Eu trabalhei na Xerox nesta área, era uma grande escola, Uhum. na altura era uma referência, hoje já nem tanto, mas era uma grande referência na área comercial. Todas as pessoas que trabalhavam na Xerox eram conotadas como grande escola de vendas e eu passei por todas as fases de formação e realmente aprendi muito na Xerox, na área de vendas. A agressividade era incrível, comercial, conseguia-se vender, sei lá,
óculos de ver a um cego, não é? Portanto, era mesmo uma escola muito, muito, aprendi muito. Depois, na altura, como vim viver, lá está, e vai muito daquilo que a gente quer na vida, eu não queria estar em Lisboa, não me via a fazer a minha vida familiar em Lisboa, e então a tua mãe foi a dentista e abriu um consultório em Aveiro, e então eu fiz tudo para vir para Aveiro. Sabendo que a minha carreira na Xerox estaria condenada, porque saindo da sede era difícil progredir. E então, foi no ano 2000, entrei na altura Telecel, agora Vodafone, lá está, e também já na área, no departamento comercial, era gestor de agentes na área empresarial. Sim. E fui desenvolver uma coisa que na altura a Xerox, a Telecel tinha pouco, que era a rede fixa e a internet. Portanto, que hoje em dia com a fibra e com a televisão, na altura não se falava em televisão, mas a Telecel seguramente não era conhecida pela rede fixa ou pela internet. Fiquei com essa área e depois, mais tarde, uma área muito interessante, um negócio diferente, onde eu podia também exercer os meus conhecimentos técnicos e também comerciais. Também foi uma escola muito diferente, um momento da Telecel depois passou a Vodafone, quando eu saí já era Vodafone, em que a necessidade de empurrar que eu tinha na Xerox, na Telecel era quase o contrário, porque a necessidade do mercado na altura de soluções móveis era brutal e, portanto, no fundo aí a necessidade era quase de justificar o atraso na implementação, porque o mercado explodiu na área de telecomunicações. Certo. Enfim, depois o meu pai, que na altura, quando veio de Angola, dedicou-se, em Angola o teu avô, Agostinho, tinha um negócio na área alimentar, um cash. Quando viemos para Portugal, viemos de férias, já não podemos voltar, e ele agarrou-se ao negócio da área avícola. Portanto, medicamentos para pintainhos, para animais, para leite de substituição, foi aquilo que lhe apareceu. Sim. Na altura ele era grande vendedor, como tu és também. Era grande vendedor e tudo o que lhe aparecia à frente para vender, ele vendia. Muito mais do que eu. Ele Até medicamentos para cavalos. vendia tudo o que houvesse para vender, bicicletas, carros, casas, tudo, vendia tudo. Tudo que houvesse para vender, ele vendia. Até que ele começou então a vender ovos. Os ovos, na altura havia a figura do distribuidor de ovos, portanto os aviários são na zona interior do país, de Portugal. No litoral há muito poucos aviários, e como não havia autoestradas, as pessoas havia a figura do distribuidor, portanto os aviários traziam os ovos para o distribuidor, que depois vendia nos restaurantes, nas pastelarias, nos supermercados ainda estavam a começar, pouco em supermercados, mais em pastelarias, pequenos supermercados, e ele percebeu, como queria muito vender ovos, que vendem-se muitos ovos em Aveiro para quem produzia ovos maus de Aveiro. Então, a determinada altura, ele falou com um cliente que nem sequer tinha uma pastelaria aberta ao público, era só fábrica, uma pequena fábrica. Perguntou-lhe porque é que ele não fazia ovos moles de Aveiro. E ele disse, não faço porque não sei o segredo. Pronto, e o meu pai morreu com essa história, que eu não sei exatamente quem é que ele subornou para ir contar o segredo ao Sr. Joaquim Almeida, também é Almeida, apesar de não ser da nossa família, que então começou a fazer ovos moles e, mérito lhe seja atribuído, a determinada altura percebeu que os ovos moles de Aveiro, quem queria ovos moles de Aveiro na altura tinha que vir a Aveiro. E ele percebeu que havia um mercado fora de Aveiro. Começou a fazer feiras, começou a vender ovos moles de Aveiro. Então nas autoestradas, começaram a surgir as primeiras autoestradas, nas áreas de serviços, áreas de serviços de Antoine, áreas de serviços da Mielhada. Depois, então, quando apareceu, e fazia também feiras, como a Feira de Março, fazia por aí as feiras no Algarve, vendia ovos moles lá por todo o país. Depois, quando começou a aparecer o Continente e o na altura Pingo Doce, Feira Nova, começou então os supermercados a interessar-se também por este tipo de produtos regionais. E a Fabri Doce dá aí então um grande pulo, portanto, em 1990, portanto, a Fabri Doce é fundada em 1989. Sim. Em 1992 tem necessidade então de fazer as instalações já onde estamos, muito mais pequenas do que agora, mas em 1992 já se dá então por questões de exigências de segurança alimentar,
tiveram que fazer novas instalações. Começaram então a vender para o Pingo Doce, para o Continente, enfim, para clientes de supermercados que começaram então a surgir. Só que na altura a exigência logística era muito superior do que é hoje. Certo. Porque Era entregue loja a loja? era loja a loja. Portanto, o Fabri Doce tinha um negócio logístico incrível. Tinha para aí mais de 10 carros na rua a entregar, loja a loja, em todos o continente. O continente da altura era Modelo, Pingos Doces, Jumbo, que agora é Auchan, não é? Chamava-se Jumbo. Enfim, em todos os supermercados, já as áreas, as lojas do aeroporto também. Enfim, mas clientes, essencialmente os clientes da Fabri Doce eram sempre clientes da grande distribuição. Foi aí que, mas entrega loja a loja, não é? Bom, o Sr. Joaquim foi andando, e onde é que eu entro aqui? E o meu pai, a determinada altura o Sr. Joaquim decidiu que queria mudar de vida e começou a falir a empresa, ou descapitalizá-la, de certa forma. Sim. O meu pai, que era o principal fornecedor de ovos da empresa, ia crescendo, porque a empresa, apesar de aumentar a dívida, ia crescendo, portanto, porque os supermercados também iam sempre crescendo, continuou a aumentar a dívida que ele tinha na Fabri Doce. Até a determinada altura ficou com a empresa, juntamente com outros sócios, ficaram com a empresa praticamente pelo valor das dívidas, pouco mais, pagaram ainda um bocado, e ficaram com a Fabri Doce, e o Sr. Joaquim saiu. Eu na altura estava na Vodafone, já era Vodafone, e apoiei a decisão do meu pai, percebi que era importante para ele, porque ele era o principal cliente, só que o meu pai não confiou no Sr. Joaquim, de certa forma, que a empresa estava com algumas dificuldades, mas nunca pensou que ela estivesse tão mal. Financeiramente a empresa estava muito mal, devido de certa forma, ele ter retirado durante algum tempo o dinheiro da empresa. Na altura era possível fazer alguns malabarismos que hoje já não são possíveis, como enviar material em guia de transporte, sem fatura, enfim. Coisas incríveis que se passaram lá. Até que eu, em 2004, via o teu avô muito triste, e ele nunca me pediu, mas eu achei que era importante, como filho único, de tentar vir ajudá-lo, então despedi-me. Em pleno Euro 2004, quando foi em Portugal, despedi-me, porque também é verdade que na Telecel fiz ali algum percurso, ao Vodafone, mas na filial norte também estava, acima de mim só tinha o diretor, e o diretor sempre soube, vou dizer agora aqui uma coisa polémica, mas os diretores das filiais norte são sempre de Lisboa, essencialmente se as sedes forem em Lisboa. É raro haver um diretor da filial norte que seja do Porto. Exato. Tem que vir quase sempre de Lisboa. Depois pode ficar do Porto, não? Ou até pode ser do Porto, mas teve que estar em Lisboa pelo menos já há alguns anos a trabalhar, para ganhar a confiança do CEO da empresa. Sim, para depois então ser promovido a diretor do norte. É o normal, não é? Eu percebia que era difícil, não queria vir para Lisboa, então achei que era interessante, queria evoluir, queria perceber como é que eu poderia ser como gestor. Apesar de ter a minha formação de engenharia informática, eu gostava de perceber, de me desafiar, e acreditava muito que os ovos moles como é um produto único, um produto que a concorrência, ou seja, é único, e então sempre acreditei que poderia ter sucesso. Quando então entrei, portanto, na altura, o meu pai tinha um sócio, e eu comprei a cota do sócio do meu pai, gastei na altura 150 mil euros para ter 50% da empresa e ganhar 3 milhões de euros de dívida passivo que a empresa tinha. Portanto, a empresa estava tecnicamente falida, felizmente, com a ajuda dos teus avós, que entretanto a avó também foi para a empresa, para a área da produção. Eu levava a experiência que tinha na área comercial, à área técnica, e percebi que... Portanto, mas eu pensava que a empresa se ia salvar vendendo mais, muito mais. Vamos vender, mas percebi que não se podia vender enquanto não se tratasse da parte de produção. Certo. A Fabri Doce, na altura, era uma fábrica já com alguma dimensão, mas com processos de fabrico completamente artesanais. Diria que até em algumas coisas mais artesanais que alguma pastelaria. Então vesti a minha pele de engenheiro, que me fez aqui muito jeito na altura, e fui para o fabrico, não fazer ovos moldes, mas para perceber como é que se podia, esta parte muito importante, não alterando a receita, porque o cliente gosta, mas gosta daquela receita.
Certo. mas fazê-lo de uma forma mais eficiente. E, portanto, e foi isso só que tinha que o fazer muito rapidamente, porque a empresa, cada mês que passava, dava mais 20 mil euros de prejuízo. Mas pronto, felizmente as coisas começámos rapidamente a mudar os processos e com pouco investimento, muitas coisas até já estavam lá na fábrica. Então começámos a pagar as dívidas e a empresa começou então a crescer dentro da área daquilo que nós sabíamos fazer, que era a doçaria conventual. Portanto, e o Rui foi isso. O Rui, como teve formação de informática e depois nas empresas ganhou formação comercial e de marketing e de gestão de equipas, conseguiu começar a fazer aquilo, de certa forma, que tinha aprendido, que foi na área técnica. Como tinha a minha formação técnica, ajudou-me bastante a perceber como é que poderia aqui, com pouco budget, Certo. fazer pequenas alterações. E depois a minha formação comercial de marketing que eu aprendi, entretanto também teria uma pós-graduação em gestão, em 2004, já a prever, de certa forma, se calhar que tinha de ser, fiz uma formação, mas de certa forma aquilo que eu realmente aprendi muito foi mesmo nas empresas onde estive, e aquilo que são multinacionais e os processos que aprendi, quer em termos de gestão de pessoas, em termos de gestão de processos de negócio e também de marketing, ajudou-me muito a construir aquilo que se fez na Fabri Doce. Tu estás sempre a dizer que a Xerox foi a melhor escola de vendas que tu tiveste, não é? Sim, eles diziam que era o tiro na veia, não é? A formação que se tinha de vendas era chamado de tiro na veia, os formadores, porque realmente aquilo tinha um processo. A Xerox iniciou, penso que em 1960, por aí, e eles a determinada altura conseguiam vender, na altura, uma fotocopiadora, que hoje já nem existe fotocopiadoras, mas algo que tira fotocópias. Compra-se, é um scanner com impressora em baixo, na altura era uma fotocopiadora. Hoje que se compra, sei lá, já uma coisa boa por 1000 euros, na altura não se comprava nada por menos de 12 mil euros. Portanto, era algo... E depois ainda tinha que se pagar uma loucura de manutenção. Portanto, aquilo... E conseguia-se fazer negócios, portanto, era uma grande... De certa forma, conseguia-se fazer negócios que o cliente nem se apercebia bem o que é que estava a pagar, e era uma empresa que deu muito, muito lucro e que tinha um esquema comercial em que a força motriz da empresa era claramente, em quase todas as empresas o é, mas aqui claramente a parte comercial era a grande força e tinham esquemas de incentivos muito interessantes para os comerciais, viagens de incentivo, enfim, era uma grande escola. Hoje em dia penso que está muito mais virada para os serviços, porque a parte de impressoras, o hardware, é um negócio muito diferente do que é hoje. Sim, sem dúvida. E queres falar um bocadinho sobre a Fabri Doce? Para quem não conhece, o que é a Fabri Doce e o que é que faz a Fabri Doce? A Fabri Doce, quando eu cheguei, era muito virada para a área conventual, e assim o foi. Durante anos, a minha preocupação não foi tanto, os primeiros anos, não foi tanto diversificar, foi fazer o que fazíamos bem feito de uma forma mais eficiente. Sim. Para que a empresa pudesse começar a ter outra margem, claro, e pudesse sair do buraco financeiro que se encontrava. Depois, quando as coisas começaram a correr melhor na área de produção, virei-me para a parte também de marketing. Comecei a ter embalagens, acreditei que a parte das embalagens era uma forma mais fácil e barata que eu tinha de comunicar com os clientes. Certo. Os clientes que compravam na grande distribuição acabavam por comprar o nosso produto, e se a embalagem fosse mais atrativa, contasse um bocadinho da história do produto, fosse mais bonita e atrativa do ponto de vista gráfico, se iria começar a vender mais. Portanto, também aí comecei a trabalhar a parte gráfica. Quando a empresa começou a ter um bocadinho de ar financeiramente, abrimos então a nossa primeira loja em Aveiro, a Sabores Contradição, uma loja no centro turístico, e mais tarde a Oficina do Doce. Portanto, nós temos ainda a Sabores Contradição, uma loja muito pequenininha, num sítio muito interessante, junto aos canais onde se apanham os barcos moliceiros, e nesse mesmo espaço, nessa mesma galeria comercial, temos a Oficina do Doce, onde as pessoas podem ir ver e experimentar mesmo, fabricar ovos moles de Aveiro. É um espaço muito interessante, é um espaço lúdico, é um pequenino museu, onde as pessoas podem mesmo experimentar a fazer os ovos moles de Aveiro, e é uma experiência que até aconselho entre avós e netos ou pais, quando forem a Aveiro. É uma experiência muito interessante, porque podem mesmo fazer os ovos moles de Aveiro e depois degustar aquilo que fizeram. Em 2011
surgiu então a questão dos gelados de Portugal. Portanto, eu fui contactado pela Escola de Hotelaria de Estoril, que me pediu para lhes enviar uma massa de ovos moles de Aveiro, porque queriam fazer, portanto, o recheio dos ovos moles de Aveiro, sem a hóstia. Queriam então experimentar a fazer uma receita, uma sobremesa com esse produto. E quando me chamaram para ver o que era um gelado. Eu vim em Lisboa, e experimentei o gelado, e era um gelado com base de leite creme e com os ovos moles envolvidos. Eu achei aquilo muito interessante, porque eu nunca tinha provado, sou muito goloso. Esse é um ponto prévio, sou absolutamente goloso, sou capaz de deixar também combina bem com a profissão. É verdade, mas quer dizer, sou capaz de deixar de comer arroz para comer a sobremesa, como só a proteína, para depois os hidratos vir da sobremesa. E então eu adorei o gelado com leite creme, com ovos moles envolvido. Portanto, aquilo eu nunca tinha provado um gelado com um sabor tipicamente português. Portanto, na altura veio-me logo a ideia da marca, Gelados Portugal. Percebi que havia ali um mercado que nós próprios tínhamos, queríamos ter gelados que não fossem, eu não tenho nada contra o Olá, sou cliente, acho que o Olá já teve gelados melhores, mas continua a ter alguns gelados interessantes, como o Magno. Mas quer dizer, quem quer ter um posicionamento diferente e diferenciador, achei que havia mercado para quem queria estar num posicionamento diferente, não essencialmente para quem tem vizinhos, e muitas vezes os vizinhos todos à esquerda e à direita e em frente todos têm Olá, e nós não queríamos ter, então nas nossas lojas, depois abrimos também uma gelataria, Gelados Portugal, nas nossas lojas também tínhamos os Gelados Portugal, e pronto, começámos aí a diferenciação. Do ponto de vista de produto foi desafiante, porque nós não sabíamos. Se eu na altura já tinha uma ideia como é que se fazia pastelaria conventual, os ovos moles, os fios de ovos, o pão de ló, tudo o que era da doçaria conventual, não fazia a mínima ideia como é que se faziam os gelados. Não tinha ideia. Felizmente, alguns equipamentos nós pudemos aproveitar, tivemos que comprar alguns novos, tivemos formação com a Escola de Hotelaria e lançámos os Gelados Portugal, primeiramente no Grupo Auchan, nos supermercados, numa embalagem de esferovite, toda bonita, e também em alguns clientes como nós, de retalho, portanto, pequenas pastelarias, Percebemos depois claramente que os clientes onde se adaptava bem a marca, quanto mais turístico for o espaço, para as pessoas experimentarem, um turista, quer seja estrangeiro ou mesmo português, que anda a passear com a família, proporciona-se muito mais a provar um gelado com sabor português, como pastel de nata, ovos moles de Aveiro, banana da Madeira, enfim, de bolacha Maria. Temos sabores, mais recentemente lançámos sabores mais normais, tipo baunilha, morango, mas a gênese da marca está em sabores tipicamente portugueses. Gelados com sabores tipicamente portugueses, foi isso que nós lançámos. Foi muito interessante aí, porque do ponto de vista de sazonalidade de produção, nós estávamos muito condicionados com o Natal e a Páscoa. Depois já havia aqui um período, depois da Páscoa até setembro, onde, de certa forma, a produção era muito menor. Os gelados veio, de certa forma, contrabalançar esta produção e que nós conseguimos, então, começar a ter um corpo, do ponto de vista de produção, mais estável, para conseguir, então, na altura a partir de maio, começar então a produzir os gelados e, de certa forma, começou a deixar de existir épocas mortas na produção. E, pronto, isso foi muito interessante. Portanto, basicamente, até essa altura, os Gelados de Portugal veio transformar, ainda assim, do ponto de vista de exportação, era muito desafiante. Os Gelados de Portugal é uma marca portuguesa, basicamente para turistas e para portugueses. Ovos moles de Aveiro, infelizmente, na Europa e no mundo, é raro as pessoas conhecerem e gostarem de sobremesas com tanta gema. Gelados de Portugal é difícil exportar porque há gelados feitos no mundo todo e com muito boa qualidade. Então, como estuda-se na escola que as empresas não devem estar alavancadas só com o mercado nacional, era importante começarmos então a olhar para o lado. O único cliente, de certa forma, que nós trabalhávamos, ou o único produto que tínhamos sucesso, além do mercado, dito mercado da saudade, que são os portugueses que estão aí espalhados pelo mundo, que eu quase não considero exportação. Tecnicamente, contabilisticamente é uma exportação, mas na prática estamos a vender para portugueses que estão em França, no Luxemburgo, enfim, é pouco diferente do que vender para a Madeira ou para os Açores. Enfim, são os fios de ovos. Portanto, os fios de ovos vende-se já desde 2009, na altura já se vendia para a Mercadona, foi o nosso primeiro grande cliente de exportação.
em que eles realmente em Espanha têm hábito de comer o ovo helado, que é assim que eles se chamam, portanto fio em ovo, ovo em fio, peço desculpa, ovo em fio, que comem com fiambre e com presunto. Eu com presunto ainda vou, agora com fiambre não. Mas pronto, eles têm hábito de comer os fios de ovos muito no Natal. Mas pronto, é um cliente gigante que nos desafiou do ponto de vista de qualidade, de processo de fabrico. Foi muito importante. Nós, em 2012, por via da Mercadona, tivemos que ter a certificação da IFS, que é uma norma da área alimentar muito exigente, que é um cartão de visita interessante. Tivemos agora há pouco tempo a prova disso. Nós somos fornecedores do topping da Burger King, de topping de ovos moles da Burger King, eles não nos visitaram, porque temos a IFS. De outra forma, a Burger King não brinca em serviço, como outros clientes, e tinham que nos ir visitar para fazer a auditoria. Quando quisemos começar então a pensar, além dos fios de ovos, para a Espanha, o que é que poderíamos exportar, percebemos que era difícil com a gama tradicional. Então tivemos que começar a inovar. Para dizer que o nosso lema da empresa sempre foi inovar para manter a tradição, que é um lema um bocadinho contraditório, mas que se explica, só se consegue substituir se nós inovarmos na tradição com produtos de qualidade, que é que nós fazemos. Então começámos então a fazer os brigadeiros, que felizmente estamos a exportar para o mercado dos Estados Unidos com muito sucesso. Começámos em 2023 com 4 contentores, o ano passado com 6, este ano devemos fazer 12 contentores de brigadeiros, que já é uma boa faturação, será passar 1 milhão de euros de faturação só em brigadeiros. E também, mais recentemente, em 2022, estamos a fazer uns mochi gelado, que é uma sobremesa japonesa, que viralizou em Portugal à custa da Mercadona, que os trouxe para Portugal, mas vieram do Japão, portanto é uma sobremesa que vem, que lá é um produto tradicional. É engraçado que o mochi é um produto, não sei se as pessoas sabem, mas é um produto tradicional, como os ovos moles de Aveiro são em Portugal. O mochi é um produto vendido fora de frio, com recheio de feijão azuki, que é um feijão japonês, e é um produto que se consome muito no final do ano, na festa de final de ano. Alguém se lembrou, não sei exatamente a história, de colocar gelado e com o produto todas as corzinhas, e portanto nos Estados Unidos e na Europa começou a ser um produto de tendência, trendy, não é? Exato. Cujos influencers muito gostaram de colocar e gostam de colocar, mas foi muito desafiante do ponto de vista de produtivo. Se nós sabíamos então já fazer gelados, não sabíamos fazer mochi. E também estávamos à altura de Covid, que não podia vir ninguém ensinar-nos. Comprámos os equipamentos. De certa forma, a Sonai desafiou-nos. Nós já tínhamos a ideia de começar a fazer este produto. A primeira vez que eu ouvi falar até foi com a Prozis, que nos visitou a determinada altura e falou-me do Prozis. Eu não fazia ideia do que era um mochi. A Prozis disse-me, eu fui procurar, achei muito interessante, mas de certa forma o empurrão foi mesmo dado, isto é verdade, pelo continente, que nos desafiou a fazer mochis, porque eles próprios também não conseguiam ter um produto competitivo que existia no mercado para concorrer com a Mercadona, em termos de preço. Então nós decidimos e arriscámos, mandámos vir as máquinas do Oriente, da China, e na altura queríamos que o chinês viesse dentro da máquina, mas o chinês não veio dentro da máquina, nem fora da máquina, não veio. Portanto, estava em lockdown em 2022. Nem manual veio em inglês. Não veio nada, nem manual, não veio tudo em chinês. Tivemos que inventar a bom português, mas tivemos o ano todo de 2022, gastámos 3 toneladas de farinha, a farinha de arroz. Também tinha ouvido avião. Sim, a farinha veio de avião, a farinha veio da Tailândia, porque tínhamos de urgência, depois as outras já vieram de barco, algumas pelo menos vieram de barco, porque a parte exterior do mochi, o interior é gelado, a parte exterior do mochi é uma massa de farinha de arroz glutinoso, que aquilo é um quebra-cabeças, e nós tivemos a custas próprias. Ainda pedimos também ajuda aqui à escola de hotelaria de Estoril para nos ajudar, que nos foi ajudar, mas de certa forma a primeira versão que nós lançámos não era, eu diria, estava aí a 70%. E foi assim que andámos durante algum tempo, e logo a tentar desenvolver para o nosso target, seria o produto que está na Mercadona. E felizmente já estamos aí, acho que o nosso produto neste momento está muito bem. Já largámos em Portugal para outras marcas, também temos a nossa marca, mas estamos a fazer a marca própria do Intermarché, a Por Si. Estamos em negociações agora também com o Auchan,
em Portugal e estamos também já com outras cadeias. Portanto, é um produto que nós acreditamos muito que será aqui a grande alavanca juntamente com outras miniaturas. A Fábrica Doce especializou-se em tudo o que é pequenino. Certo. Miniaturas. Vá lá, eu chamo-lhe o prazer condensado. As pessoas, neste caso do brigadeiro, também têm leite condensado. Eu acredito que as pessoas, mesmo com a tendência nutricional de baixarem um bocadinho o açúcar, acho que vão continuar a comer o que é bom ou o que é muito bom, em pequenas doses. E portanto, fica já aqui dito, para não se esquecerem, os ovos moles só têm 70 calorias. Por unidade. Por unidade. Tem menos calorias por 100 gramas do que qualquer bolacha que vocês podem escolher. A bolacha marinheira, por exemplo, que é excelente, mas tem cerca de 500 quilocalorias por 100 gramas. Os ovos moles de 100 gramas têm 320. Claro que os ovos moles de Aveiro não se vendem, nem acho que vou por lá não há nenhum marketeer que acho que me vai colocar lá a dizer como ovos moles porque tem baixas calorias. Eu acho que as pessoas comem ovos moles porque é bom, ou porque é muito bom. Não estão a pensar muito nas calorias, mas já agora podem comer um bocadinho mais porque não têm assim tantas calorias. Não tem. Portanto, vá lá, um ovo mole equivale às calorias de um iogurte. Claro que as pessoas depois dizem, mas eu não como um iogurte e ovos moles como sempre a caixa toda. Exato, mas aí já é mais complicado. Mas também não faz mal, quando vierem tragam duas, comem a primeira e a segunda fica pagada. Exatamente, é verdade, é isso, é uma questão de opção. Depois a seguir bebe um bocadinho de água e está. Exato, tá bom. Aconchego. Sim, já da parte da Fábrica Doce. Sim. E o que é que achas que tu, quando entraste na Fábrica Doce, a faturação era praticamente um milhão cerca de €1 milhão. Muito reduzida. Sim. O que é que tu achas que foram os fatores principais que levaram a conseguir transformar a empresa numa empresa muito endividada com praticamente 1 milhão de faturação para a empresa que está hoje sem dívida e com 10 milhões de faturação? E quer dizer, uma empresa muito conceituada já no mercado. Assim, aquilo que eu acho é... tem que haver sempre um fator diferenciador. Nós crescemos porque tínhamos bons produtos. Na altura não tínhamos, e nem temos, a Fábrica Doce não é conhecida como marca, aliás é uma luta interna grande, ninguém conhece a Fábrica Doce como grande marca porque o desafio é que os produtos que vende, por muito que eu queira, ovos moles de Aveiro, ou fios de ovos, ou castanhas de ovos, ou pão, que agora já não fazemos, ou pão de ló, em si são marcas muito conhecidas. Portanto, estar a dizer que também calha que, como não é um produto de grande rotação, onde está ovos moles de Aveiro, não há outra marca de ovos moles de Aveiro. Quando estão fios de ovos, não há outra marca de fios de ovos. Portanto, não foi para mim uma grande preocupação trabalhar a marca Fábrica Doce, mas sim o produto. Como tínhamos produtos, o nosso objetivo foi fazer produto muito bom, em que a pessoa quando come fecha os olhos, porque está deleitada a comer o nosso ovos mole, os fios de ovos, as trouxas de ovos, portanto, tudo. A nossa preocupação é que o produto fosse sempre de excelência. Sim. E olhar muito à questão de fabrico para potenciar a margem e a capacidade industrial para conseguir então corresponder aos clientes que tínhamos do ponto de vista de não falhar. Portanto, certo. Nós somos, de certa forma, conhecidos, a Fábrica Doce, como alguém que não falha. Portanto, nós não falhamos nas alturas críticas. Fomos depois sempre investindo muito. Antes de investirmos nesta última fase que vos disse dos mochis e dos brigadeiros, fomos sempre, mesmo na área tradicional, fomos sempre investindo em equipamento de forma a corresponder, equipamento esse que conseguisse fazer mais quantidade, de uma forma muito boa, que o produto ficasse igual ou melhor, mas sempre com mais capacidade de produção. Portanto, de forma a conseguir acompanhar também o crescimento dos clientes e que os clientes conseguissem, porque quando eu fui para lá era um bocadinho frustrante, chegava ao Natal, não é? E à Páscoa, que era a altura que se vende naturalmente produto, que é a altura que ainda por cima a grande distribuição faz descontos, ou seja, a altura que vende mais ovos moles é a altura que eles fazem descontos nos ovos moles, que é ali uma coisa fantástica. Isso para mim foi outra área fantástica, quer dizer, tipo a Xerox em dezembro não fazia, estávamos proibidos de fazer descontos na área, ninguém fazia descontos, porque em dezembro vendia-se tudo o que havia para vender. Cheguei à grande distribuição, eles fazem desconto na altura que vendem mais, que foi logo ali para mim uma coisa que fazia. E depois explicaram-me, fazemos descontos nos ovos moles porque depois não fazemos descontos no skip. Portanto, as pessoas vão lá pelos ovos moles e vão lá pelo bolo rei e depois gastam o dinheiro todo noutras áreas onde também ganham. Portanto, eles ganham, não vendem só ovos moles, portanto, vendem o sortido. Claro. E a grande distribuição faz desconto.
qual é a altura que as pessoas compram os livros mais baratos? É em setembro e outubro, no arranque das aulas. Sim. Que é um contrassenso, mas eles querem que as pessoas vão à loja e, portanto, é uma área muito diferente. Depois, ao corresponder com os clientes com máquinas, com equipamentos, conseguimos, na altura do Natal, por exemplo, pela primeira vez em 2020, quando colocámos um equipamento que conseguia produzir 3 vezes mais a nossa capacidade que tínhamos até então, com muito menos pessoas, com muita qualidade, conseguimos no Natal de 2020, pela primeira vez, não falhar nunca nos pedidos que os clientes nos fizeram. O que é que eu acho que isso fez? Fez, por um lado, aumentar as vendas, por outro lado, havia pessoas que de outra maneira não provavam ovos moles, se calhar só pela primeira vez no Natal. Que depois penso que gostam. Exato. E então, em janeiro e em fevereiro, então continuam em clientes. Portanto, o Covid, de certa forma, foi, nesse aspecto, no retalho, não, porque fecharam, não é? Mas na área de grande distribuição, foi na altura que conseguimos então corresponder e subiu muito as vendas desse produto. E houve clientes que, de certa forma, se fidelizaram, porque nós, pela primeira vez, conseguimos entregar produto no Natal e na Páscoa, que, noutra altura, que não conseguiríamos entregar porque não tínhamos capacidade produtiva. Portanto, isso fez crescer a empresa. Portanto, nós desde 2020 quase que duplicámos a faturação. Também deveu-se muito a isso, mas também deveu-se aos novos mercados que conseguimos ter dos Estados Unidos e de começar a vender para outras cadeias com os mochis e com os gelados. De certa forma, aqui, que eu consegui e conseguimos junto com a nossa equipa é estar sempre preocupado com a qualidade do produto e sempre estar preocupado em inovar. Inovar, estar atento às oportunidades do mercado, inovar, estar atento àquilo que os clientes nos têm para dizer, de novas formas, estar atento às quantidades, perceber, analisar as vendas e perceber e não estar à espera que o mercado mate o produto para o alterar. Claro. Isso faz com que a empresa tenha conseguido crescer, sempre pela inovação em produtos. Quando me dizem, olha, este produto é difícil, eu fico logo interessado. Fabri Doce não faz produtos fáceis. Nós, felizmente, conseguimos sobreviver fazendo produtos difíceis, produtos de nicho, que normalmente a indústria não se interessa por fazer. Para mim, são produtos que nos interessam porque são produtos normalmente com um bocadinho mais de margem. E é mais... ganhamos um bocadinho mais não do discutimos que... tanto preço. Sim, nós podíamos fazer pastéis de nata, ou suspiros, ou mousse de chocolate. Temos tudo para fazer. Baba de camelo, ou... Não tenho nada, adoro. Sou lamareiro, como já disse. Mas acho que se há muita gente a fazer, e bem, melhor até do que nós, para que é que eu hei de estar a fazer? Acho que me dedicamos a fazer aquilo que achamos que fazemos bem, muito bem, e somos mais diferenciadores. Isso fez com que a empresa conseguisse crescer e crescer sempre. Depois, a parte individual também é importante, porque eu, quando fui para a empresa, já sabes aquilo que eu vou dizer, Sim. A empresa estava tão endividada, eu não sabia o que era uma dívida até ir para a Fabri Doce. Mal sabia passar cheques, mas tinha muitas dívidas, e então fiquei com muita alergia a bancos. E então decidi que era mais interessante cadeiras. Ou sofás. Ou sofás, como aqui, do que bancos. E então, durante muito, muito tempo, eu não tive nada. Fiz o crescimento só mesmo com capital próprio. Mais recentemente fizemos pouquinho, e uma empresa praticamente não temos dívida, porque também não, é verdade, não foi necessário. Se calhar não fizemos o crescimento com a velocidade que podíamos ter feito, se calhar se fosse com outra ajuda dos bancos. Okay. Mas pronto, foi aquilo que se fez na altura e que nos ajudou, porque a dívida também em alturas em que os juros aumentam também é mais complicado. Sim, em alturas de aperto, não é? Sim, é verdade. Mas eu acho que sem dúvida o caminho da Fabri Doce veio muito daquilo que tu disseste, focaste naquilo que fazias bem, sim, que era a produção, e cumprias sempre aquilo que ias dizer, e portanto, o facto de não falhar e do produto ser muito bom fez com que os clientes fossem confiando. Bom e diferenciador, tem que haver sempre. Eu acho que para qualquer negócio, estamos aqui a falar de certeza para pessoas que querem ter o seu negócio ou já o têm, eu penso que, de certa forma, se há um segredo, em qualquer parte eu tenho que ser muito bom, tenho que ser muito sério, tenho que esforçar muito para ser o melhor, mas tem que haver sempre algo que me diferencie. Sim. Se eu vou abrir um negócio novo e é mais do mesmo, a probabilidade da coisa correr pode até correr bem, não é? Porque se aquilo está a crescer muito naquela área e o mercado está a exigir muito e a coisa corre, mas
pode acontecer que depois apareçam tantos. Sim, sim. Se eu não tiver ali um fator diferenciador, que pode ser em muitas coisas, pode Sim, ser sim. no marketing, pode ser na rapidez, pode ser em milhares de coisas. Sim, Mas sim. eu tenho que ter sempre um grande fator diferenciador para subsistir no Sim. mercado. Sem dúvida. E nós tínhamos a qualidade e depois conseguimos desenvolver processos de fabrico que ninguém mais tem. Portanto, a nossa forma de fazer as hóstias, fabricamos as nossas hóstias, a nossa forma de fazer os ovos moles, de certa forma, tecnicamente, como os fazemos, a nossa forma de fazer agora os mochis e os brigadeiros é única. Portanto, nós desenvolvemos muito à custa de algumas rugas e cabelo que perdi. Também já não tenho há muito tempo. Já não tenho há muito tempo, mas fui perdendo. Muito de acreditar e de não ter medo de errar. Acho que isso também é essa questão. Quer dizer, se as pessoas estão sempre à espera do momento certo, nunca fazem. Nós temos equipamentos que ninguém mais tem. Portanto, se as pessoas vão lá à Fabri Doce à espera de encontrar equipamentos standard, nós praticamente não temos. Temos batedeiras e exaustores. De resto, os equipamentos são quase feitos à medida, por nossa medida, feitos por nós ou com a nossa ajuda, muito desenvolvidos internamente, consoante as nossas necessidades. Isso também nos torna muito diferentes. Sem dúvida. Eu acho que esse do fator diferenciador foi uma coisa que tu dizes quase desde que eu nasci, isso ficou sempre aí cá dentro, por isso é que eu demorei também tanto tempo a fundar a árvore, porque acho que andava a pensar o que é que eu ia trazer diferente ao mercado, e acho que só quando descobri que, quer dizer, havia uma lacuna de uma empresa que não conseguia fazer, melhor, não havia nenhuma focada em imobiliário comercial, e a Manei que conseguisse olhar holisticamente para as duas e conseguisse estruturar operações mais interessantes, que alavancasse mais valor para os clientes, juntando os dois e na prática separando e voltando a juntar para criar mais valor a longo prazo, que é o que muitas olham para uma, olham para a outra. Acho que foi aí que quando eu decidi dar o salto, porque foi aí que descobri que havia alguma diferença deles. Alguma diferença. Não, acho que ia frase, fazer tudo uma o vez mesmo. que me disseram foi que eu disse que ia fazer um outdoor, não cheguei a fazer lá dentro da empresa, mas toda a gente conhece, que é ou és diferente ou és barato. Exato. E como eu não gosto de ser barato, tem que ser diferente. E acho que isso quase que devia ser, todas as pessoas deviam ter isto bem presente. Ou és diferente ou és barato. E ser barato, também pode ser barato, desde que saibas que és barato, que tens que ser barato, mas quer dizer, é um mercado que eu não quero estar. É outro modelo de negócio. É outro modelo que existe. Aí tens de ser por escala e volume. Mas... Sim, é verdade, existe e tem que existir. Não pode ser só coisas de nicho. Mas pronto, escolhemos ser diferentes. Tu preferes não negociar cêntimos. Sim, é verdade, mais euros. Exato, mais euros. É preferível. Boa. E agora, falando aqui do negócio que fizemos recentemente juntos. Sim. O primeiro negócio que fizemos juntos, na verdade, a primeira vez que trabalhámos. E a entrada de um parceiro novo na Fabri Doce, que é a Active Cap. Eu acho que gostava de ouvir a tua visão e acho que é importante para quem tem a ouvir, porque muitas vezes nem sabem que isto é possível e muitas vezes nem pensam ou pensam muito mais tarde nisto e depois se calhar já vão um bocadinho tarde para fazer. Qual é que foi o teu pensamento em deixares um parceiro estratégico entrar já nesta fase e porque é que o fizeste e quais é que acham que foi as vantagens de trazer já alguém para entrar aqui? Assim, a empresa começou a ganhar uma dimensão, portanto isto começou, em 2020 faturávamos 4 milhões e meio, fechámos 2024 com praticamente 10 milhões e meio, portanto a empresa já começa a ter uma dimensão e eu comecei a perceber, por um lado, que eu estava junto, a minha sócia, certo, o meu pai faleceu, o teu avô, em 2013, e eu tenho estado, de certa forma, com a ajuda dela, mas é uma sócia mais institucional neste momento, a presença, felizmente, gosto que ela esteja, vai lá muitas vezes à empresa, mas mais para falarmos de outros assuntos que até nem têm a ver com a empresa. E, portanto, do ponto de vista de sucessão, eu acredito que é muito difícil. O negócio familiar, a empresa familiar, é muito difícil que tu tens a vida que tens, temos o Rodrigo e a Maria têm a vida que têm e acho que é muito difícil o negócio ser continuidade com sucesso. Há exemplos de sucesso, mas eu acho que para a nossa família acreditei que seria melhor abrir o capital, por um lado, para a empresa continuar a crescer, de uma forma mais profissional. Portanto, eu acreditei que
para a empresa continuar a crescer de uma forma saudável, eu tinha que ter apoio. Tinha que ter apoio do ponto de vista de capacidade de gestão, porque eu não tenho um curso de gestão de empresas, tenho alguma formação, mas achei que era muito importante ter aqui um parceiro, pelo menos para fazer a crescer a empresa e para me dar alguma qualidade e suporte até nas decisões estratégicas e, portanto, acho que chegou a hora de começar também com tempo. Tenho 52 anos, acho que as coisas devem ser feitas com tempo. Sim. Começar então a tratar da minha sucessão. Isto foi gerido durante um ano, que foi o processo de negociação com a Active Cap, foi gerido com algum recato na empresa, só a direção sabia, mas foi até muito bem aceito por eles, porque de certa forma as pessoas que me apoiam ao nível da direção sabiam que cada ano que passa é um ano que eu estou mais velho. Sim. E as pessoas têm que saber quem é que vai substituir este careca. Será outro careca? E portanto acho que as pessoas ficaram contentes porque viram que a empresa vai continuar e vai continuar a crescer e tendo a crescer de uma forma até de uma forma muito mais profissional, com outros conhecimentos de gestão que eu não tenho, assumidamente não tenho. Acho que isto é normal e é natural. Acho que as coisas devem ser feitas com tempo, de forma a que não sejam muitas vezes feitas de uma forma precipitada ou provocada por doenças ou no caso. Eu não me quero eternizar no cargo. Acho que o cargo de CEO que eu tenho com muito gosto e vou manter durante mais algum tempo, mas claramente que quero começar a passar os meus conhecimentos e fazê-lo ainda quando me sinto com muita força. Claro. Foi por isso. Sim, eu acho que aquilo que falámos, quer dizer, devíamos aproveitar enquanto a empresa está boa e fazê-lo de uma posição de força. Sim. E, portanto, ter capacidade de dizer que não, porque eu acho que a maior força negocial que tens é poder dizer que não, não é? E nós, agora ainda tínhamos tempo para dizer que não, se calhar daqui a 5 anos. Quando comecei a falar com estes fundos ou estas empresas, dizia sempre que eles tinham um problema que na escola só sabem contar até 8. Que muitos deles até só 5, que é uma coisa. Eles chegaram ao 5 e pararam, eu não sei porque. Eu tinha ali muita dificuldade em perceber porque é que aquilo chegava ao 8 e começavas a engasgar. E eu, pronto, percebi que ali contar. Muitos deles só contavam até 3 ou até 4 e começavam logo ali 4,1, 4,2. Não. Para mim, disse que. Pronto, e então realmente percebi que tinha que ser feito de uma forma. A parte negocial é muito importante, mas se feito de uma forma, como dizes, em quando a empresa está e está com força para poder ser bem feito. Sim, sim. Mas feito de uma forma justa. Não é? Claro. Também, Sim. não é? Mas conseguimos chegar a uma valorização ali. Sim, que de outra forma acho que era impossível, não é? E foi muito bem, felizmente também foi de certa forma um orgulho perceber que foste tu, com o teu esforço também, que procuraste, mas quer dizer, também percebi que havia interesse, não é? Sim. Eu já tinha vindo a receber, mas acho que, e é verdade que tem que haver uma empresa como a Arbor, não é por ser o Gonçalo, mas que nos ajude, porque a vida continua, não é? E nós não podemos, nem a nossa função, estar à procura de empresas para fazer isto. Portanto, tem que haver aqui um intermediário, que neste caso foi a Arbor que fez e fez muito bem, e no fundo tivemos, não sei, umas 6, 7, 8 ofertas, e felizmente delas todas muito boas. Aliás, a dificuldade depois, a determinada altura, foi escolher quem é que nós iríamos. Mas isso é bom, não é? O problema é quando não se tem opção de escolha, é que às vezes é complicado. E felizmente nós tivemos muitas escolhas, empresas muito, muito boas, que tive muita pena, muitas delas, de lhes dizer que não, mas que tem que sempre que se escolher alguém e felizmente conseguimos escolher. E acho que este parceiro Active Cap foi escolhido pela oferta, pela boa oferta que fez, mas também no grupo, neste caso, e também partilhar um bocadinho com isso, no grupo de empresas que eles já têm participação. Algumas delas são da área alimentar e que nós acreditamos que poderão também ser uma mais-valia, pelo menos pelo conhecimento que eles também já vão tendo da área alimentar e também por algumas parcerias que acreditamos que também podemos fazer negócio, não é? Com essas empresas de que eles têm participação. E tudo isso juntamente com a boa oferta que fizeram e tem-se verificado realmente que são pessoas de muito bom trato e que se consegue trabalhar pensando sempre em fazer crescer a empresa de uma forma saudável. Sim, eu digo sempre, eu gosto sempre de fazer a introdução entre as partes primeiro antes de receber a oferta, porque na verdade a oferta não é tudo, a oferta até pode ser muito boa, mas na verdade isto é um casamento a longo prazo, não é? Portanto, as pessoas têm de estar alinhadas, os objetivos têm de estar alinhados,
porque a oferta até pode ser a melhor se depois houver desalinhamento de interesses, desalinhamento de missão, não se consegue fazer crescer e não vou Sim, com isso, isto. das conversas que tivemos, para mim foi fundamental perceber a forma de estar na vida de cada um deles, Sim. mesmo a forma pessoal e interação pessoal. Tem que haver aqui química. Claro. É um namoro noutro sentido, mas que tem que existir. E eu nunca tive um sócio que eu tinha, era o meu pai ou a minha mãe, nunca tive verdadeiramente um sócio como agora tenho. Portanto, tem que haver aqui um alinhamento estratégico, até de investimentos, Sim. como é que fazemos crescer a empresa, porque senão vamos estar ali ambos, de certa forma, a amarrar, Claro. e não é isso. Isso depois só andamos para trás em vez de andar para a frente. Exato. Sim. Sem dúvida. E que achas para outras empresas familiares que estão a pensar fazer o mesmo, com base naquilo que tu viveste, que não era uma empresa que estava preparada, não é? Que conselhos é que achas que deixavas, tu que passaste agora pelo processo, que não é fácil, que conselhos é que achas que deixavas para quem está a ponderar o mesmo? Primeiro, acho que as coisas não podem ser feitas com pressa, Exato. não é? Porque se for feito com pressa, pressa e bem, há pouco quem. Isso é uma coisa que envolve o trabalho de uma vida, e acho que para ser bem valorizado tem que ser feito com calma. Depois, se eu tivesse soubesse o que sei hoje, de certa forma já tinha feito algumas reestruturações que não se fez, Certo. que tinha criado se calhar uma holding, enfim, teria que, tecnicamente não sei dizer, mas de certa forma poderia o ter feito Com se mais tempo, não é? soubesse o que sei Foram hoje. coisas que foram coisas que foram sendo feitas, mas É deviam ter verdade, sido sim, feitas mas com podiam ter mais sido feitas só de uma forma diferente. De certa forma, quem estiver a pensar ou estiver, pode começar e se puder esperar algum tempo, é importante ir estruturando a empresa para ser vendida, do ponto de vista de estruturação certo. fiscal e, enfim, Sim. como é, Societária. societária, para que o seja. Mas, de certa forma, o tema aqui é, acho eu, não ter pressa, Sim. não é? As coisas têm que ser feitas com calma para ser bem feitas e bem negociadas. Sim. E esse é o tema que tem que existir. De outra forma, acaba por se fazer mau negócio. Sim. E tem de ser preparada, não é? A preparação aqui é a chave. Quanto melhor preparada estiver e quanto mais tempo se tiver para preparar, É verdade. mais rápida é a parte da execução, porque aí está tudo pronto para os... Outro conselho que posso dar é que não tenham projetos de 2030 pelo meio, Demora só muito a servem para aprovação. atrasar o processo. Demora muito a aprovação. Enfim, também sou quase tão crítico de projetos 2030 como o do IAPMEI, como de bancos, mas pronto, servem para ajudar, mas às vezes servem também muito para atrapalhar. Exato. Enfim, é o que é. Vamos esperar quando isto tenha saído, que já tenha chegado o apoio. Sim, acho que sim. Muito bem. E achas que se pudesses voltar a 2004, sabendo o que sabes hoje, que conselhos é que darias a ti próprio que estás agora a começar? Essa é uma pergunta difícil, não é? Eu acho que há pessoas que dizem, eu nunca, não mudaria nada. Faz parte da aprendizagem o erro, não é? De certa forma, isto é quase como se nós dizermos já, se eu medisse tudo na vida, há aquelas pessoas que são muito cautelosas, não é? E ponderam, até ponham se calhar numa folha de Excel, ou os prós e os contras, e aquilo, se for muito medido, a gente fica parado. Sim. Se nós formos ver bem, há sempre contras para fazer qualquer coisa, há sempre algo que pode correr mal. Por isso é que às vezes dizem que os empreendedores são um bocadinho inconscientes. Sim, Eu, tem de ser. de certa forma, sou um bocadinho inconsciente, porque há coisas que eu fiz que, se calhar, se pensasse e maturasse a 1000%, se calhar não o teria feito. Não há que arriscar. Começando logo pela aquisição de 150 mil euros com 3 milhões de É verdade, é verdade. Às vezes é inconsciente. Mas também sabia, é verdade, mas também sabia que estava a comprar uma empresa que tinha um produto, já sabia que era único. Portanto, quando eu acompanhava o teu avô nos ovos e ajudava a levar ovos a esta empresa, a Fabridoce e a outras, percebia que ali havia um produto que não havia quase ninguém em Portugal que visitasse Aveiro ou que comesse ovos mãos de Aveiro que não se ficasse deliciado. Portanto, eu sabia que tinha ali um produto único que se tem esta característica, que ainda por cima tem uma certificação
que só pode ser feito em Aveiro, portanto há ali uma proteção geográfica que não é fácil, portanto, de certa forma fazer ovos maus de Aveiro em Lisboa não é possível, só é possível comer ovos maus de Aveiro, comprar, produzir não é possível, felizmente, tem um produto protegido a esse nível, portanto havia ali um core, um produto âncora, que ainda o é, portanto estava lá a chamada vaca gorda, não é? Portanto é um produto, e que de certa forma me ajudou também na decisão, portanto não foi totalmente inconsciente, há uma parte absolutamente inconsciente, que eu não sabia que ele tinha 3 milhões de euros de passivo, quando me despedi da Vodafone. Mas quer dizer, respondendo um bocadinho mais concretamente à tua questão, assim, nós, apesar de eu ter nascido em Angola, que já é um país muito grande, vivi e cresci em Portugal. E nós muitas vezes, quando, pelo menos a minha geração ainda, não é um bocadinho diferente já da tua, vivíamos muito para Portugal, quer dizer, o meu horizonte sempre foi Portugal. Portanto, eu sempre estruturei a empresa para vender para Portugal, até determinada altura, quando percebi que eu teria que se fazer de forma diferente. Portanto, eu, de certa forma, se soubesse o que sei hoje, algumas coisas eu já o teria estruturado a empresa, até do ponto de vista de obras, ou de alguns equipamentos, ou de linhas de produto, eventualmente eu teria pensado mais cedo para a Europa ou para o mundo, não é? Portanto, hoje em dia a Fábrica Doce vende para o mundo. Mas é uma coisa recente e que nos tem custado um bocadinho mais, do ponto de vista mesmo de obras que temos feito e de equipamentos, porque o fizemos, se calhar, numa fase mais tardia, não é? Se o tivéssemos feito ou pensado, bom, eu vou investir num equipamento ou numa máquina que eu sei que vai ter capacidade produtiva para a Europa, não o teria feito só a pensar para Portugal. Portanto, a minha cabeça, de certa forma, estava muito pequenina e acho que nós devemos, com peso, conta e medida, mas que, de certa forma, eu teria feito isso de forma diferente. Há algumas decisões que, se calhar, teria feito de forma diferente para reestruturar a empresa já um bocadinho além, pensando fora de Portugal. Pensando para produtos para vender fora de Portugal que tivessem as características que eu falei. Claro. Não são produtos diferenciadores, que sejam difíceis de fazer, mas que o já para fora de Portugal. Portanto, isso, de certa forma, teria feito de forma diferente. Isso, olhando para trás, é sempre muito mais fácil, não é? Mais fácil, sim. Mas a verdade é que, quer dizer, uma das grandes diferenciações de empresas portuguesas para empresas centrais da Europa ou América é que, efetivamente, eles pensam sempre mais lá à frente e pensam mais global. Também estão mais ao Central Europa, o mercado é muito maior, não é? Estão perto de tudo. A Alemanha, França, quer dizer, tudo à volta. E a América são 50 Estados, não é? Portanto, quando eles pensam em alguma coisa, pensam sempre já que podem atingir uma coisa. E nós, quer dizer, estamos aqui mais no canto. Estamos aqui no cantinho, não é? Eu nunca mais me esqueço quando fui à França visitar uns clientes do mercado da saudade, que estavam ali em Paris e em Lyon, e eu estava a chegar a Lyon de carro e vi, espero não dizer nenhum disparate, mas vi uma placa que dizia, estava a chegar a Lyon, ia dormir em Lyon, visitar um cliente no dia a seguir, e dizia uma placa que dizia Geneve 80 km e Milão 60 km. E eu pensei, Lyon tem Geneve a 80 km ou 60 e Milão, quer dizer, duas grandes capitais, quer dizer, estão aqui. Nós, quer dizer, eu tenho Coimbra e tenho Porto, não é? E às vezes temos que olhar, se nós pensarmos que da Aveiro a Madrid é tanto como da Aveiro a Faro, não é? E Madrid tem 8 milhões de habitantes, não é? Tem quase tanto como Portugal inteiro. E lá está, não temos que ter medo, porque realmente nós, claro que depois, ao entrar no campeonato europeu, temos que ter processos europeus. Eu costumo dizer, pergunto quando faço a minha apresentação aos colaboradores que entram na empresa, costumo fazer uma pergunta que, coitados, eles não estão a entrar na empresa, têm dificuldade em responder, mas eu faço na mesma, que é qual é que é o nosso principal concorrente no supermercado, e as pessoas ficam assim a olhar para mim porque eles, quando vão ao supermercado, não veem mais ninguém a fazer ovos moles, nem fios de ovos. Não me sabem o que é que vão de responder. Quase ninguém responde. E eu digo que o nosso principal concorrente é Ferrero Rocher. E as pessoas, não tem nada a ver. Isso tem. Dificilmente, na mesma compra, eu compro ovos moles de Aveiro e Ferrero, a não ser que seja mais goloso que eu, que não é fácil. Não, portanto, e a Ferrero é uma empresa que fatura por dia, ou, sei lá, por hora, ou que fatura por ano, não é? Só com a Nutella. Portanto, e nós estamos nesse mercado. E as pessoas que trabalham na empresa
têm que saber que não estão a lutar com o Zequinha da esquina. Estamos a lutar com empresas gigantes que têm processos hiper, mega e mesmo as compras completamente verticalizadas. Portanto, a Ferrero tem plantações de avelãs, de cacau, Sim. tem fábricas, aquelas embalagens que a gente compra da Ferrero são feitas por eles, têm fábricas de plástico, portanto, eles têm tudo. Por isso é que o Ferrero Rocher tem o mesmo preço há 10 anos. Sim. Com o aumento de tudo e mais alguma coisa, não sei como é que eles vão fazer agora com o cacau, que aumentou para o triplo, mas enfim. Mas também tem produções de cacau, portanto. Pois, é verdade, não sofrem, Eles de, não não sofrem sofrem de, dessas variações na matéria-prima. destas variações, enfim. Mas as pessoas que trabalham têm que ter consciência que nós estamos num mercado globalizado. Sim. E temos que ser muito bons. E, portanto, mas temos que ter consciência que temos que ser muito bons. Portugueses somos bons a inovar, temos que realmente ter capacidade de produzir. Porque é que um português vai para a Suíça e produz tanto? Porque é inserido numa fábrica ou numa indústria ou numa empresa que realmente tem tudo muito bem oleado, não é? Sim. E nós temos que fazer igual. Temos que ter capacidade, mas depois, se calhar, depois também temos que ter a capacidade de chegar a uma altura, como é a minha, que temos que começar a sair de cena para entrarem pessoas com outros conhecimentos, com outra força, para que a empresa continue a crescer. Sim. Isso é não nos agarrarmos ao trono. Sim. Não, eu acho que quer dizer, há uma parte muito importante, e quer dizer que tu vais ter feito e vais continuar a acompanhar, que é sobretudo a visão que consegues trazer à empresa, e fizeste isso desde o início, e foste tu que levaste a empresa praticamente até aqui, não é? Mas a verdade é que, e tu já estás muito mais, podias não estar, mas quer dizer, estás mais numa fase de preparar a sucessão do que dar o próximo passo, e é preciso um tipo de pessoas diferentes para passar de 1 para 10 do que de 10 para 100 milhões de faturação. Não é? Verdade. E são tipo de competências diferentes, é tipo de energia diferente, não é o mesmo tipo de pessoa que faz um para 10. Até em termos de sistemas de informação, estou-me a perceber agora dados que são necessários tirar da empresa, coisas que eu, para mim, não tinha essa necessidade, mas percebo claramente que se a empresa quer crescer de forma saudável, sustentável e estar então luta com com os tubarões, temos que ter, não só ao nível das máquinas, que era aquilo que eu via, mas também até ao nível da informação, da gestão da informação, do que é que a empresa nos dá em termos de informação e portanto, temos que estar não só no produto, temos que ser muito bons no produto, muito bom a fabricar, muito bom no marketing, muito bom na embalagem, mas também muito bom na parte da informação. Retirar informação de gestão de muita qualidade, rápida, atualizada, coerente e fiável. Portanto, e esse é um desafio que eu não estava nem sequer, quer dizer, tinha alguma informação, mas percebo agora que tenho que ter muito mais e muito melhor. Sim. Quer dizer, até 10 milhões tu ainda consegues saber quase tudo de cabeça. É verdade, não? Sim. 10 para 100. 10 para 100 já é um bocadinho ligeiramente mais difícil. Muito bem. E tu, como é que achas que tu te defines enquanto líder e enquanto pessoa? E o que é que mais valorizas na tua equipa, ou o que é que mais procuras, sobretudo, naquelas pessoas que trazes para a tua equipa? É assim, eu nunca pensei ser líder. Pronto, há pessoas que nascem com essa... São líderes natos. Eu nunca achei que fosse um grande líder. Achei que era, vá lá, um idiota com ideias interessantes, mas gerir equipas para mim não é uma coisa assim nata, não é? Portanto, foi algo que eu também tive que aprender, formação que tive, quer na Vodafone, porque na Vodafone aí sim já tinha que gerir algumas pessoas, mas era muito diferente, sim, na Fabri Doce. Tive que me rodear de pessoas, e essa é a grande questão, os líderes não podem ter medo de ter pessoas, aliás, têm que ter como objetivo ensinar e ter pessoas melhores do que ele. Ou seja, eu quero, e sempre procurei, ter pessoas melhores do que eu naquela área que as pessoas são responsáveis. Portanto, a pessoa que está na área comercial ou de marketing quero que seja melhor que eu. A pessoa que está na área financeira ou na área da manutenção, quero que ele tenha mais conhecimento do que eu. A pessoa que está na área dos recursos humanos ou que esteja na área da produção tem que ser melhor do que eu. Eu, basicamente, sou a cola que une e que tem a visão, mas quero e estou rodeado de pessoas melhores do que eu na área. Aqueles líderes que não pensam assim, acho que não estão a pensar bem, porque a pessoa não tem que ter medo de ser substituída. Nós temos que ser bons nós temos que ser bons na visão.
e, de certa forma, conseguir que as pessoas, levar as pessoas connosco e motivá-las de todos os pontos de níveis, financeiro, de crescimento da empresa, de visão de negócio, e isso é a nossa principal função. E ter como objetivo ensinar as pessoas. Essa é aquilo que eu aprendi, de certa forma, é que eu tenho que ensinar as pessoas que estão comigo, passar os meus conhecimentos e depois rodear-me de pessoas, dados de formação, aquilo que eu vejo que a pessoa está menos bem, procurar formações para as pessoas ainda evoluírem mais. E essa é, de certa forma, aquilo que eu aconselho, é que as pessoas estejam rodeadas de pessoas muito boas. Porque só se eu estiver rodeado de pessoas muito boas é que faço a empresa crescer. Sim. Uma empresa que depende só de ti não é uma Pode. empresa. Mas lá está. Vai queres. só até ali. Sim. Vai até só até ali e depois não... Mas eu acho que não é uma empresa. É um trabalho muito bem, pode ser muito bem pago, mas quer dizer, depois se tu quiseres ir de férias, não é uma empresa e não consegues sobreviver. É verdade, não tem assim. hipótese nenhuma. Uma vez tive numa formação com um senhor, uma empresa ali até bem conceituada, de Aveiro, que dizia que só ele é que sabia tudo. Tinha uma parte da equipa que sabia uma parte e a outra parte sabia. Portanto, o que uns sabiam, os outros não sabiam. Só ele é que sabia as duas. E ele dizia aquilo com orgulho. Eu acho que é um disparate. Acho que não pode ser assim. Porque depois acontece... eu penso que há pessoas que acham que são imortais. Pois. Mas nós não. Nós temos que ser mesmo dispensáveis. Fico todo contente quando estou fora da empresa 15 dias e praticamente não me dizem nada. Isso é sinal que a empresa já consegue rolar. Sim. Onde eu tenho que estar é mesmo na parte estratégica. Sim. Porque de resto, quer dizer, os processos têm de estar bem implementados, porque senão estou sempre a ligar, significa que algo não está bem. Alguma coisa está mal. É verdade. Esse é o grande desafio. E para acabar, se pudesses deixar a mensagem principal ou a recomendação principal a quem está a iniciar o caminho das pedras que tu iniciaste, seja a criar uma empresa, seja a adquirir uma empresa e a ser o CEO e a tentar tornar a empresa que estão numa empresa de referência, como é a Fabri Doce hoje, qual é que achas que seria o teu conselho número 1? Eu acho que já falei um bocadinho, acho que eu já o disse, não é? Eu acho que quem está ou num negócio, ou para adquirir um negócio, ou pensar, deve o fazer se vê. Primeiro tem que acreditar, e ele próprio tem que acreditar claramente, mas tem que perceber qual é que é ali o meu fator, o que é que eu vou ser diferente que a concorrência ainda não tem. Não é? E tem que ser alguma coisa que seja minimamente perdurável. Não tem uma coisa que o meu fator diferenciador seja só de um mês. Eu tenho que ter ali qualquer coisa que faça a diferença. Eu acho que quem quer evoluir, quem quer investir em alguma coisa, tem que pensar que seja alguma coisa que eu sinta claramente que eu tenho que ter ali um fator diferenciador. No nosso caso, tínhamos um produto que é diferenciador, que tem ali uma proteção e de certa forma ajuda a que a concorrência não entre com facilidade, mas também tudo o que eu depois desenvolvi à volta, que nós desenvolvemos à volta, foi uma equipa, não fui eu, foi uma grande equipa, que era na produção das hóstias, mesmo nos produtos que temos, nos fios de ovos, tudo que nós... Alguém que quer entrar no negócio para nos fazer frente, é possível, claramente que é possível, mas vai ter que bater muito, porque tudo o que nós fizemos foi pensar muito o que é que eu vou ser diferenciador ao nível do produto, ou do processo, ou daquilo que nós montamos, que vai dificultar que a concorrência tenha facilidade. Quando eu tenho que pensar numa empresa, não sei, no imobiliário, não me vou meter porque não percebo nada, mas quer dizer, o que é que seja, eu tenho que estar sempre a pensar como é que eu vou tramar a minha concorrência. Como é que eu vou pensar... Aumentar barreiras à entrada. É verdade. Como é que eu vou fazer para que eles não, de repente, levam-me daqui alguém e tramam-me a vida? Portanto, eu tenho que pensar um negócio sempre como é que eu vou fazer para aumentar a barreira, para que seja mais difícil. E também acho que deve-se pensar a empresa como... Eu costumo dizer que se eu tenho... Até um exemplo que eu dou na entrada da empresa, quando as pessoas entram. A Fabri Doce, quando eu entrei, tinha um produto e um cliente. Nós tínhamos ovos moles, que representava 70% ou 80% das vendas, e tinha um cliente, que era a Sonai, que representava 70% das vendas. Ou seja, nós tínhamos ovos moles vendidos ao continente. E eu dizia que era uma árvore com um caule e só um ramo. Portanto, só tinha e, portanto, o ideal é nós termos a empresa uma árvore para pôr abaixo, uma árvore que tenha muitas raízes e muitos ramos, é muito mais difícil.
Claro. Pode vir vento, pode vir chuva, pode vir neve. Sim. Se eu tiver muito, quanto mais raízes eu tiver e mais ramos, mais difícil é de pôr a árvore abaixo. E eu penso sempre na Fábrica Doce como uma árvore, neste momento, que tem muitas raízes e muitos ramos. As raízes seriam os produtos, onde eu estou alavancado, e depois os ramos dos clientes. Portanto, não posso... Porque a tentação de entrar e de vender 70% ou 80% da minha vendas só para um cliente é grande, é fácil. Sim, Só sim. tenho um interlocutor, nem tenho que ter vendedores, são chatos, ganham como ao raio, então não tenho que ter o lead diretamente, não é? Sim. Mas não, isso é o caminho. Nós temos que nos contrariar aquilo que é mais fácil, temos que fazer por tudo por diversificar a oferta e diversificar também, também os produtos para que, vindo um vendaval, seja mais difícil de nos pôr abaixo, a nossa árvore. Esse é o conselho que eu posso dar. Acho que sim. Acho que é o conselho que todos deviam seguir, porque É mais difícil de pôr abaixo. é mais difícil de pôr abaixo e tem resultado. Sim, tem resultado. Ruca, Muito obrigado obrigado. por teres vindo.